tem um torcedor de quem você não pode pedir nada, só agradecer por ele continuar existindo, frequentando São Januário, amando o clube, passando a paixão de pai para filho, perpetuando essa história gigantesca, é o do Vasco. Só agradece por ele continuar existindo e indo lá. Porque é duro ser vascaíno nesse século, cara. Não dá pra exigir mais nada do torcedor nesse século, cara, não. Eu trabalhei no jogo ontem, né? Era um ambiente diferente, porque primeiro tinha a volta da grande torcida organizada ontem, que estava de volta à arquibancada, com sua faixa, Depois de etc. quanto tempo? Tal. Depois de um bom tempo. E depois também... Uniformizada, né? Porque ela sempre esteve lá sem... Porque, e também o Vasco, todo mundo sabe que o Vasco tem várias facções dentro do clube. Eu não vou ficar aqui elaborando o que são essas facções e o que são as divisões como internas, Palmeiras também, muito antigas dentro do Vasco. Quando o estádio silencia, aquela oposição que foi diminuindo, ela aparece. E aquela vaia acaba se tornando audível. E ontem o torcedor do Vasco reclamou quando tinha que reclamar, no final do primeiro tempo. E é essa reclamação do torcedor no final do primeiro tempo, que vai para o intervalo, o time sai vaiado para o intervalo, que faz o time voltar para o segundo tempo diferente. Então, tem efeito. O torcedor sabe que a participação dele ajuda a mudar o ambiente, a transformar. Por exemplo, ele não vaiou o Paulinho ontem, que cometeu o grande erro da partida do Vasco. Vaiou, lamentou, fez o que tinha que fazer na hora em que a coisa aconteceu, mas depois, quando ele pegava na bola, ele sabe que o jogador tem potencial, que tem qualidade, que vai crescer, que é um erro que pode ser superado na temporada. Então, ele não sacrificou o jogador. Pelo contrário, o torcedor do Vasco depois incentivou. Acho que o Carille pisou na bola, cara. Também acho. Não, e eu acho que é tentador você querer comentar o torcedor como ele tem que torcer. Mas é uma baita roubada pro técnico fazer isso, cara. Roubada, cara. Ele tá entrando, não entra nessa, cara. Tá entrando numa disputa, numa dividida que ele vai perder. Pra nós o Abel, se nem pro Abel vale a pena, imagina pro Carille no Vasco. Eu acho que nem pro Abel vale a pena, nem cara. pra nós, sommelier de torcida. Exatamente, ensinar a torcida. Mas assim, eu acho que a abordagem dele é problemática, mas eu não acho que seja, por exemplo, proibido ele querer, numa resposta, falar sobre o torcedor, ou sobre o comportamento do torcedor. Agora, ele poderia abordar, olha, principalmente em determinados jogadores, ou mais jovens, ou que acabaram de chegar aqui, vocês não imaginam como o apoio, em vez da vaia, faz diferença, pode ajudar, faz o cara se sentir mais seguro, mais à vontade. Ele está com muito medo de errar, se ele percebe que estão dispostos a vaiar e tal. Eu acho justo ele abordar isso. Só que o problema é que ontem a maior vaia foi para ele. Então, me parece que ele está pedindo um comportamento protegendo o time, mas como ele está querendo proteger a si mesmo. Porque, o Carille, você disse. Porque o único cara que eu ouvi ser xingado ontem nominalmente foi o Carille. O Lino estava lá, eu não sei se ele ouviu mais alguém. O Carille foi xingado. E aí que ninguém gosta de ser xingado, né? Não dá pra gente querer que ele saia feliz depois de ter sugerido que ele fosse, né, para aquele lugar. Mas eu acho que a abordagem pode ser feita, mas talvez ele tenha escolhido um momento equivocado, porque a vítima foi ele. Eu acho que quando o treinador quer proteger os jogadores e quer compartilhar isso com o torcedor, olha, vamos ajudar aqui, tá? Acho justo. Mas talvez ontem não fosse o melhor momento e nem a melhor forma de fazer isso. Faltou media training para ele. Esse aqui eu nunca vi ser vaiado e esse aqui é impressionante. Ele tem que fundar uma companhia aérea porque pelo alto não tem para ninguém a competência dele. E foi pelo alto, Lino, que Verratti conseguiu ajudar o Vasco a virar o jogo. Conta pra gente o enredo dessa partida. Porque o Vasco começa a recontar a própria história a partir do segundo tempo. Mas o primeiro tempo, a gente vai ver nas imagens, foi um primeiro tempo, se não de domínio, mas de um Santos que entendeu que a principal deficiência do Vasco é a lentidão. O Coutinho não é um cara rápido, o Nuno não é um cara rápido, a estrutura de montagem de jogo do Vasco tem que ser curta para que ela chegue no Verratti com qualidade. E aí você não tem os jogadores de lado de velocidade. O Adson está voltando agora, né? O Adson ainda não tem condições de entrar, fazer diferença. Aí vem o erro do Paulinho, a saída errada, o Santos faz 1-0 e o jogo ganha um ar tenso para o Vasco de um jeito que é difícil de você se manter equilibrado dentro de campo, cara. Com o torcedor pegando no seu pé, com as coisas não dando certo. E ainda assim, olha, o Nuno perdendo esse gol, Nuno Moreira. Mas fez bom jogo, né? Ele é bom jogador. Ele é isso, tecnicamente ele é acima até da média, aquele jogador que trabalha por dentro. Ele dificilmente vai fazer uma jogada de linha de fundo, dificilmente vai ser o assistente do Verratti, né? Era necessário que o Paulo Henrique passasse mais, que o Piton chegasse para poder participar. E aí vem.
Essas inversões são interessantes. O Piton chega com espaço. Olha a manobra, Roger, que faz o Verratti para achar o Nuno do outro lado. Cara, e foi totalmente consciente, né? Sim. Totalmente consciente essa assistência. São raros os caras que fazem essa virada de pescoço que ele dá, o toque que ele dá, o equilíbrio físico dele. É uma coisa fora do comum, cara. É realmente um jogador acima da média. Aí o Santos tenta crescer no jogo, cria oportunidades. O Léo Jardim é o goleiraço. O Guilherme não jogou bem, né? Mas teve essa chance. Bateu bem o Guilherme, mas quando precisa de goleiro, o Vasco tem. É um time que... Maurício Lemos, gostou? Gostei porque ele é rápido. Gostei porque ele preenche rápido espaços, mas às vezes ele é um pouco tenso, às vezes ele chega de forma precipitada. É um cara que corre o risco de tomar muito cartão. Olha a defesa, cara.